E acho que esse trânsito, ele, para mim, e acho que para todo mundo, é um trânsito eterno, né? A gente nunca vai saber em que lado exatamente a gente está, mas acho que a gente vai organizando isso à medida que a gente vai vivendo. Acho que é isso por hora. Sim, você, porque o Jung, ele é muito, ele suscita a gente, nos convida a ficar muito na experiência, né? E o tempo todo que eu vejo na sua monografia, você faz esse trânsito, né? Ela é muito mais experiencial do que do ponto de mais teórica, digamos assim, mais acadêmica. E aí a gente vê, do jeito que eu fui lendo, dá para ver que o teu trabalho é um trabalho com alma. E aí você tem uma pergunta que você faz que é bem interessante, que é assim: o que estamos dispostos a deixar morrer para que algo mais genuíno possa se fazer presente em nós? Né, assim, o que é isso, né? Não sei se te vem alguma coisa, algum complemento, alguma ideia para falar disso, porque esse é um fio condutor da sua monografia, porque você faz essa ponte, né, o tempo todo. Tem muita vida na sua monografia. E, portanto, tem muita morte, né? Tem muita morte. Tem Eu muita acho que transição, esse né? Tem muita talvez... ponte, tem muita imagem. Eu acho que tem esse talvez muita... é o grande desafio, né, Alda? Como é que a gente faz essa conta? Onde algo em mim morre para que algo nasça. E eu acho que a gente tem tantas metáforas maravilhosas, né? Uma delas que eu gosto muito é a ideia da semente, né? Quer dizer, uma planta só nasce com a morte da semente. E a ideia que eu fui construindo, e que eu acho que é o que é um desafio sustentar, né? Quer dizer, eu estou hoje vivendo um grande dilema mesmo, né? Eu tinha planos para minha vida que iam para um lugar, inclusive um deles era trabalhar com a publicação de um livro de poesia, e a vida veio e falou: não, você não vai fazer isso agora, agora você vai fazer outra coisa, né? E perceber que essa outra coisa também é poética, ou também é crescimento, ou também é construção, ou também é oportunidade, né? E eu não acho que, para mim, isso seja possível racionalmente. Então, por exemplo, um dos grandes desafios para mim durante o meu processo dentro do Instituto foi me autorizar uma escrita que parecesse comigo, né? Porque no começo eu tinha muito a ideia de que eu tinha que ter uma escrita teórica, muito bem embasada, muito bem, né? A gente lê Jung tinha uma escrita assim, né? Porque Ele tinha uma escrita... pode ser teórica, se a pessoa estiver nessa sintonia, nessa vibração. Mas se não é a tua sintonia, a tua vibração, então eu acho que a psicologia analítica convida você a respeitar essa sua natureza, né? E aí eu fui percebendo que a escrita, né, ela não deixa de ser teórica, mas ela conversa muito com o processo, né? Eu vivi o processo de transição, então, para mim, também tinha uma coisa assim, como que eu que precisei me ressignificar tanto dentro dessa transição de ser médica e me tornar analista, e quis tanto encontrar alguma coisa que dissesse sobre isso, alguém que me dissesse, olha, é isso mesmo, olha, passa por isso, olha. Então, eu fui sentindo muito isso, sabe, assim, que eu precisava responder. E tinha uma coisa de organizar isso, porque eu acho que uma coisa é quando a gente vive uma experiência e a gente entende ela, né? Outra coisa é quando a gente vive uma experiência e ela transforma a gente. Acho que a psicologia analítica, ela é bem usada, vamos dizer assim, né? Ela transforma a gente, né? Então, essa transformação, como é que a gente pode falar dela? Eu me arrisquei, né? Eu acho que eu falei um pouco de como isso me transformou. É interessante você falar que eu sou escritora, né? Porque quem trouxe a escritora de volta também foi a psicologia analítica,
né? Então, eu escrevia na adolescência, lá atrás, e foi a partir de 2015 que eu voltei a escrever. E eu voltei a escrever porque ali eu estava começando a me autorizar a uma escrita que ela falasse sobre as coisas, mas ela não falasse as coisas. Então, você eu falou acho que isso é uma diferença. Eu notei isso, que você falava sobre você, sobre a tua experiência no consultório, no hospital, sobre você estava dentro, né? Dentro das coisas, fora e dentro ao mesmo tempo, né? Na experiência. Então, você falou da experiência, mas da experiência e na experiência. Isso que me chamou a atenção. Né? Você passou por vários temas, né? Adolescência, gravidez, essa questão... Então, isso foi até uma organização, né, um pouco da minha orientadora, Sim. que ela começou a ver e ela perguntava, mas o que é e tal. E foi legal, assim, quando a gente percebeu que a gente estava falando de um ciclo da vida, Sim. né, assim, desde uma primeira experiência lá na infância minha, e depois isso foi organizado num contínuo de experiências. E como esse dilema do viver e morrer, ele acompanha a gente a vida inteira, né? Então, só para localizar um pouco quem está presente, a introdução eu conto da primeira experiência de perceber que alguém tinha morrido, né? Quando eu tinha 8 anos e uma tia minha morreu. E aí eu vou linchando todo esse contato com a morte, né? Quando a morte foi aparecendo. Eu sou de interior, gente. Eu sou de uma cidadezinha lá do Tocantins, nem era Tocantins ainda quando eu nasci, que se chama Paraíso. Eu não sei quem, né, conversa com o interior aí, mas no interior as coisas são muito acessíveis, né? Talvez a gente possa dizer isso. Eu sou de um interior onde as pessoas eram veladas na sala de casa, então a morte ficava esperando ali a hora, né, de ser finalizada, né, o rito do enterro, que naquelas horas que ficavam esperando os parentes distantes chegarem, ficavam se fazendo orações, que depois que a pessoa era enterrada tinha a missa de 7º dia. Então, de certa forma, o interior, com uma religiosidade, onde existia todo um culto em volta disso, né? E aí é interessante porque depois, né, que a gente vai percebendo o quanto isso vai marcando a nossa vida. Então, a monografia é organizada nisso, tem lá esse processo dessa inquietude que eu fui tendo na formação médica, com a falta do símbolo, né, com uma coisa concreta, com uma coisa que batia em algum limite que eu não entendia muito bem o que era. Mas era uma inquietude, só que eu fiquei pensando, desculpa te interromper, mas eu fiquei pensando assim, que a sensação que me dá é que era uma inquietude curiosa. Deixa eu ver o que tem aqui, né? Deixa eu ver o que é isso. O que esse tema me rodeia tanto, né? O que é isso? Pois é, e é engraçado, Alda, porque falar hoje que eu tinha uma inquietude é uma consciência tardia, né? Quer dizer, quando eu vou olhar para a minha vida, eu estava sempre muito perto disso. Né? Quer dizer, as minhas áreas de atuação possíveis foram pediatria, que é muito essa coisa da criança nascer e você acompanhar ela por muito tempo. A obstetrícia era uma coisa que eu amava, né? Ver parto. Gente, ver uma criança nascendo é uma coisa... Ave Maria. Mas uma das mortes mais tristes que eu vivi na medicina foi dentro da obstetrícia. De um bebê que morre num dia, a gente teve que falar para o pai que o bebê tinha morrido, e no dia seguinte a mãe morreu. Assim, é um negócio que não... Nossa. E é engraçado porque eu tinha sempre um olhar meio de observador, eu não era aquela pessoa que fugia de dar a notícia, né? Não fui eu que dei a notícia porque eu era interna, mas todo o processo eu acompanhei o residente que tinha que fazer isso. Então, tinha um olhar, tinha uma curiosidade. E aí, depois vem, né, assim, só voltando para o índice um pouco da dissertação,
Depois eu falo da adolescência, desse processo de virada da criança para adolescente. Uso alguns casos, uso algumas experiências de consultório. Eu acho que um ponto interessante de falar aí é como as memórias da adolescência muitas vezes sinalizam dentro do processo analítico que algo ali está em transformação, ou que algum elemento da infância e da adolescência não elaborado, não traduzido, precisa ser revisitado. Eu acho isso de uma potência fantástica, né? Porque a gente poderia entrar num viés meio reducionista, né? E falar, a pessoa está regredindo, a pessoa está não sei o quê. Mas não, é muito fantástico quando isso acontece. Porque é como se a pessoa tivesse que acessar de novo o potencial de transformação, né? Sim. Então, ali é a primeira transição onde já há uma certa consciência da transição, ou que a gente poderia pensar que ali é o broto da consciência da transição. Então, isso é muito potente. Deixa eu concluir, senão a gente não vai mostrar o índice, né? Depois eu falo dessa questão da maternidade, né? Mas depois, a gente pode voltar aqui nas perguntas lá também. E a maternidade, especialmente, eu acho que do primeiro filho, como você dorme, mulher grávida, e eu tenho 3 filhos, eu sei bem que gravidez não é maternidade, nesse sentido que eu estou falando, né? Porque ser grávida, onde você vai, o menino vai junto, né? Tem toda uma relação íntima, ainda muito no seu corpo. E o histórico, que essa frase não é minha, mas eu não sei exatamente de quem é, mas provavelmente ela é dita de várias formas. Quando nasce um filho, nasce uma mãe. Né? Então, assim, você vai ser mãe daquela criança. O segundo é outra criança e nasce outra mãe. É outra experiência. E o terceiro é outro e é outra mãe. Já é uma mãe que tem outros filhos, mas é uma nova mãe. Né? E quando a gente vê, né, os temores do parto, mesmo da maternidade, quando a gente vê os transtornos mentais que despertam grande, né, um número significativo nesse trânsito, né, da gravidez, do nascimento e do filho pequeno, se a gente olhar com bastante cuidado, a gente vai ver, caramba, mas realmente, né? Como é que a psique se reorganiza? Eu era fulana, agora eu sou fulana e sou mãe do fulaninho. Eu não sou mais só a fulana, né? Tem alguém ali que, para sempre. Eu brinco, quem quiser ter filho, gente, lembra que não devolve, tá? Ninguém vai enfiar de novo na barriga, não devolve. E junto com ele, se a gente pensar nessa ideia da vida e morte, cada vez que seu filho transiciona, você transiciona também, né? Então, assim, é um processo muito intenso. E teve textos que eu li que eu acho muito forte, assim, talvez é uma coisa que eu até depois vou voltar e vou estudar mais, vou ler mais, quando ele fala do medo da morte, né, durante o processo gestacional e durante o próprio processo de parto e de filho pequeno. E se a gente pensar, né, que a gente ainda é um país que tem uma taxa de mortalidade, né, relacionadas à gestação e nascimento de filhos alta, né, quer dizer, não precisava. Quando a gente pensa que existe a síndrome do óbito fetal, da morte súbita infantil, né, que tem uma criança que está lá no berço, de repente você vai olhar, ela faleceu, ninguém sabe por quê, ninguém sabe como. Se a gente pensar que o inconsciente coletivo guarda informações, né, sustenta as nossas memórias negadas por muito tempo, a taxa de mortalidade em crianças até 2 anos, por desidratação, por viroses, então, quer dizer, está tudo aí. E quando a gente está grávida, realmente, assim, é um acesso, parece que baixa a consciência, você acessa coisas que você nem imagina, assim, e que vão ser organizadas depois, né? Você quer dar uma pausa aqui ou eu tento concluir o índice? Você que sabe, como você quiser. Eu acho, senão a gente deseja? corta, Vai lá, né? Vai lá. Depois,
eu entro num tema que eu ganhei de presente na vida, que foi trabalhar num ambulatório de transexualidade. Foi uma coisa que, quando eu aceitei ir, a frase que eu disse para mim foi: você é a pessoa que faz isso. Você topa esses negócios novos e eu me tornei outra pessoa depois de trabalhar nesse serviço. Ele me desafiou e, mais uma vez, eu cheguei lá e descobri que tudo que eu tinha estudado até ali poderia ajudar desde que eu ficasse calada. Então, assim, ali eu já estava no processo, né, de formação e por que eu tinha que ficar calada, gente? Porque a minha imagem representava uma agressão, né? O fato de eu ser mulher, cis, o fato de eu ser médica, o fato de eu não ter na minha expressão nenhuma coisa clara que eu tenho um pai que tem uma origem mais afro, o fato de eu nunca ter sido rica, mas eu também não sou uma pessoa de uma classe D e E no Brasil. Então, assim, a minha existência era agressiva. Por mais que eu, a princípio, entendesse que eu estava ali voluntariamente, que eu estava disponível, que eu estava interessada, as pessoas precisarem passar por um psiquiatra para dizer quem elas eram, era agressivo. Então, assim, foi um processo eu perceber que a minha bondade, né, a minha disponibilidade era agressiva para aquelas pessoas. Então, isso foi desconstruindo muito disso, né, e eu fui, se a expressão cabe, eu fui me colocando no meu lugar. E talvez, assim, de um jeito simples, qual era o meu lugar? Primeiro, de perceber se aquelas pessoas precisavam do meu lugar de psiquiatra, precisavam de mim enquanto psiquiatra, e não era para dizer quem elas eram, né? Não era essa a minha função. E aí eu falo um pouco disso, né? De como esse processo é tão desorganizador que é muito difícil a gente pensar que alguém vai passar por ele sem um sofrimento psíquico gravíssimo, né? Então, esse era um dos lugares. E aí, já está nesse caminho, né, da psicologia analítica, foi maravilhoso, porque eu pude, junto com um psicólogo, fazer os grupos terapêuticos. E ali foi onde eu aprendi muita coisa, assim, porque os grupos a gente estava no mesmo patamar, sem jaleco, sem nada, e aquilo foi muito desafiador, mas depois eu acho que a gente volta um pouco mais nisso. Depois, o próximo capítulo, eu falo de uma coisa que é ameaça de morte. E aí, talvez esse seja um tema que a gente possa trabalhar um pouco, considerando que eu defendi dia 30 de junho de 2019, e desde começo de 2020, a gente está o tempo todo nessa angústia da ameaça de morte, né? E esse processo é um processo que perpassa a história da minha família, e desde que eu defendi a monografia, eu vivi 2 ou 3, eu não sei se o Covid, no meu caso, passa por essa nominação, mas eu vivi 2 experiências muito intensas de quase, né, de situações nas quais eu poderia ter morrido. E o que acontece com a gente? Talvez se, né, a plateia tiver interesse, eu posso falar um pouco disso, porque numa primeira experiência eu tive um foco, numa segunda experiência, 1 ano e pouco de diferença, isso já teve um foco completamente diferente. Então, assim, acho que vale a gente parar um pouquinho nisso. Depois eu fui honrar a minha segunda área de atuação, que é a psicogeriatria, e falo do processo de perda do eu, que, assim, os processos de demência, existe um corpo que de alguma forma fica disponível, existe uma psique, uma identidade, um ego que ele vai, o termo que eu uso é esmaecendo, que é isso, né? Ele vai ficando distante, ele vai ficando, e há sempre uma pergunta: quem que ainda está ali?
né? Quem é que está ali? Quem é que comunica nesse corpo? Quem é que fala com? E fala um pouco dessas reorganizações do indivíduo, do parceiro ou da parceira, dos filhos, né? O que vai acontecendo com essa família à medida que essa pessoa, que é o que é reconhecido como a identidade principal, vamos dizer, vai deixando de estar ali. E, para finalizar, eu tento costurar tudo isso e correlacionar isso com o processo de formação de analista, o processo terapêutico, né? E os elementos que sustentam esse processo. Porque eu acho que foi uma pesquisa mesmo, né? Eu me perguntar assim, tá, mas o que me amparou? E nisso saiu, né, essa poesia aí que, sim, o amor é parte dessas coisas que nos amparam para a gente topar, né? Topar não só o nosso processo, topar um processo de formação de analista, topar uma relação terapêutica. Eu acho que isso precisa de amor, né? Não o amor romântico, né? O amor que barganha, o amor que diz, se você se comportar assim, eu te amo. É outro, né? É outro que o Jung vai falar sobre ele, vai passar por ele algumas vezes, e que eu acho que é muito que a gente vai tentando achar. Já posso citar Guimarães Rosa, né? Que amo! Que fez aniversário essa semana, eu não vou lembrar a data, eu acho que foi ontem, se eu não me engano. E diz que o amor é a gente tentando achar o que é da gente. Isso tem até no meu consultório, que eu acho fantástico, Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, né? Que em Grande Sertão Veredas dá um nó, né, na cabeça da gente com essa questão do amor, né? Do amor que lá o personagem acha que é um amor LGBT e fica super confuso, né? Então, acho que até aqui é isso, Alda. Vocês estão vendo que eu amo esse negócio que eu escrevi, né? Porque eu fico falando dele. Foi muito gostoso escrever mesmo. Falar mesmo, tá linda, tá muito linda. Porque tem uma pergunta: que morte acontecerá a pessoa após existir no mundo sendo ela mesma? E eu acho que essa pergunta é tão assim, genial, né? Porque assim, ela pode passar por todo o seu trabalho, né? Porque o tempo todo tornar-se aquilo que se é, né? Como é que nós vamos nos tornar quem realmente somos? Então, o que a gente precisa de assumir e abandonar ao mesmo tempo, né? Porque aí, a partir do momento que você assume, você não precisa de se apegar àquilo que se é, né? Então, quando você fala que morte acontecerá para que uma pessoa possa existir no mundo sendo ela mesma, né? Você quer comentar um pouco sobre isso? Então, e aí eu acho que eu vou fazer quase uma propaganda do trabalho do analista, né? Porque eu acho que uma parte do nosso trabalho é sustentar essa pergunta com quem está num processo de análise. Entende, assim? Porque, no geral, né, e aí falando um pouco de psicologia analítica, acho que a grande maioria de nós vai procurar terapia, análise, né, na persona, né, assim, no máximo num ego que está um pouco incomodado com essa persona, né, quer dizer, a gente vai porque de alguma forma aquilo que a gente acredita que a gente falha, né, começa a dar mau contato. E provavelmente porque as estratégias que a gente tem para, de alguma forma, burlar isso que a gente acha que a gente ou tentar sustentar isso a qualquer custo, não estão mais funcionando, né? Então, as primeiras questões que a gente leva para o nosso processo terapêutico não são, talvez, as mortes que a gente realmente precisa se dedicar.
né? Aí eu costumo dizer para o paciente, olha, faz o seguinte, não se preocupa com como o trabalho que está aqui dentro vai repercutir lá fora. Quando você perceber, mudou. Quando você perceber, as coisas aconteceram, né? Então, assim, claro que a gente vai precisar ouvir o que está acontecendo e tudo, mas lembra de dar um tempinho para aquilo que você não sabe que está acontecendo. Então, primeiro, eu não acho que é uma única morte, né? Eu acho que por isso que quem vicia na análise vai ficar viciado, né? Eu não acho que tem só um caminho, eu acho que tem muitos caminhos. Um dos caminhos para mim, por exemplo, que nem a morte e a vida, é a poesia. A poesia me adianta muito, né? A arte me adianta muito. Tanto que a arte é uma coisa que a gente quer trazer para a alma do Instituto, né? A gente quer que o Instituto possa conversar muito intimamente com a arte. Então, essa pergunta talvez é uma pergunta para não ser respondida. Talvez a pergunta é, qual será a morte de agora? Gente, me dá até frio na barriga falar isso, porque assim, às vezes na minha vida ela vem meio concreta, sabe? Então, então como ela às vezes vem concreta, dá um pouco de medo, mas eu topo, sabe? Assim, eu acho que escrever isso também foi bom para eu não poder negar aquilo que eu mesma fui investigando e descobrindo que é necessário. Então, eu acho que é uma boa pergunta. Qual é a morte de agora? Né? Sinto muito, a gente talvez não vá poder escolher como eu quero morrer, né? Mas eu posso escolher com que verdade eu posso sustentar o processo de morte. E nisso eu acho que ter um bom analista é um passo importantíssimo, né? Alguém que sustente o seu desamparo quando sua pele trocar, que sustente aquilo que a gente fantasia, né? Que o analista vai cansar da nossa repetição. Até que a gente mude a palavra, sabe? Até que a gente esteja falando de outra coisa. Porque se a gente pensa que é uma estrutura, né, que é alguma coisa que a gente acredita que a gente é aquilo que morre ou que se transforma, é doloroso, né? E o Jung fala, né, disso quando ele fala do amor, né? Ele tem uma frase ótima que eu não vou repetir exatamente como é. Gente, eu tenho um problema, eu não consigo dar para vocês o endereço das frases, tá? Esse não veio no meu chip, tem um delay, isso eu não vou conseguir fazer. Mas o Jung tem um livrinho, o Ricardo faz depois. O Jung tem um livrinho que chama Amor, alguma coisa assim, tem várias frases dessas. E numa dessas o Jung diz assim, não devíamos querer que o amor seja fácil. O amor, uma das coisas mais importantes da vida, que nos liga a tudo, não pode ser fácil. Um amor fácil é leviano. Mais ou menos esse sentido, não é exatamente com essas palavras. E eu vou dizer, não podemos querer que as nossas mortes sejam fáceis, né? Vai, assim, no máximo ser a pele do sol que vai descamar e as mortes que realmente valem a pena, elas sangram, né? Elas doem, elas revelam as coisas que a gente vai olhar e falar, eu não quero isso não é meu. Eu faço muito isso, gente. Eu dou umas birras, assim, apesar de ser uma pessoa adulta, eu resisto um pouco e acho que o resistir sustentando talvez seja o grande sucesso, né, desse processo mesmo. Você falando isso, dessa coisa que muda sempre, que se transforma, a morte como uma transformação, como uma mudança, eu estou vendo que nosso momento está chegando ao fim, mas eu queria muito, se você me permitir, se você quiser, lógico, sinta-se à vontade, para falar de uma experiência que realmente me arrancou lágrimas, assim, de emoção, daquele caso daquela pessoa que você, é um caso da demência, é possível? Que você está diante da pessoa, assim, porque assim, é uma mudança, você não sabe quem vai estar na sua frente. Na verdade, a gente que é analista, toda vez que a pessoa chega para a gente atender, não é a mesma que saiu na última sessão, nós sabemos disso, nós sabemos.
E isso que é o rico do processo analítico, né? Porque a gente está em contato com isso sempre, todos os dias, inclusive com a gente. Só que me chamou muita atenção, assim, você falar da sua experiência, né? O do quão da figura humana presente ali naquela relação com aquela pessoa. Você pode compartilhar essa experiência? Você fala do paciente em processo de demência? Exato, que ela não te reconheceu, mas que ela falou de você. Essa história é muito linda, não é? Pois é, essa história, essa história é muito linda. Essa pessoa me veio, e engraçado, né? Como os caminhos por onde a gente passa falam muito do futuro, né? Essa coisa do Jung, da temporalidade. Eu, há alguns anos, aí no meu processo, fiz um retiro no ashram. E conheci algumas pessoas, e anos depois, uma dessas pessoas me procurou, que a mãe estava vindo do Rio, e aí ia ficar aqui, e estava iniciando um processo de perda de memória e tudo. Então, eu fiz um primeiro atendimento no meu consultório, né, porque o projeto lá do hospital, às vezes, demora um pouco, estava com algumas alterações de comportamento. Então, eu fiz todo um primeiro atendimento, comecei a medicação no consultório e tudo, e depois essa pessoa foi acompanhar num serviço que é num hospital público, que eu trabalho aqui, no Hospital São Vicente de Paulo, onde tem um serviço de psicogeriatria lá. E eu, às vezes, eu às vezes me disfarço de não médica, né? Fico ali pelos corredores, dou uma sentadinha no banco, bato um papo. No geral, não faço atendimento direto, os residentes que fazem, eu supervisiono todos os casos. E nesse dia eu cheguei, estava ela e a filha sentadinha, eu sentei do lado dela e comecei a conversar. Não me identifiquei nem nada. E aí eu perguntei, o nome da senhora, como é que a senhora chegou aqui? Tá tudo bem? Não tá tudo bem e tal? E aí ela contou toda a história, porque uma médica me consultou no consultório tal, e me disse que eu tinha um problema de memória, e a gente começou a medicação e tal, e aí eu fui e perguntei alguma coisa, nem vou lembrar direito, Aldo, eu perguntei assim, e como é que foi, né, como é que essa médica tratou a senhora e tal? Aí, gente, ela olhava bem para mim assim, aí ela disse, nossa, ela foi ótima, foi ela quem me mandou para cá, que agora eu tenho esse grupo aqui que cuida de mim e tal. Aí ela olhou bem para mim e falou assim, você sabe que ela até se parece com você? Então, assim, e aí nessas horas eu penso, qual é a vantagem de dizer que eu sou ela, né? Não faz nenhuma diferença. E é engraçado porque eu nunca achei que eu ia ser essa pessoa, gente, mas eu vivo mudando meu cabelo. Deve ser porque eu fico, né, morrendo e nascendo, aí o cabelo muda. Então, eu também acho que eu não ajudo muito eles, né? Porque, assim, um dia eu tô de cabelo curto, outro dia eu tô de cabelo longo, um dia eu tô de cabelo pintado, agora eu tô nessa de ter o cabelo branquinho da família, assim. Mas isso também eu acho que é um exercício, né? O exercício de não me sentir com a necessidade de o tempo todo ser reconhecida no lugar X. É bom poder experimentar outros lugares. É bom poder ouvir falar de mim de um lugar que a pessoa nem sabe que está falando de mim. Então, acho que é isso que vai acontecendo na vida, sabe, Alda? A gente vai ficando desapegado de algumas coisas. Exato. Eu estava pensando nessa questão do desapego o tempo todo que você falava, né? Porque lidar com esses dois temas, essas polaridades, morte e vida, ele lidar com desapego o tempo todo, né? E também de um desapego de postura, né? Você falou de um desapego também, vou aproveitar que a gente ainda tem alguns minutos, de uma postura profissional diante dessas pessoas, por exemplo, que, assim, que vivem essa experiência, ou que buscam viver essa experiência da transição do gênero, né? De que você mudou a pergunta, né? Quando você virou a chave, que você mudou a pergunta, né? De como você se percebe, ao invés de essa história também é forte, né? como você se percebe. Então, assim, você mudou a pergunta, você mudou uma forma de se relacionar com aquela pessoa que está na sua frente.
Porque é um terreno que a gente está conhecendo ainda, né? Nós estamos conhecendo, estamos adentrando, estamos abertos para essa experiência também, né? Vou abrir um pouquinho o que a Alda está falando. Nesse processo, né, de contato com paciente trans, primeiro modelo de entrevista, que era um pouco fechadinho, assim, muito ritual, muito sequencial, em algum momento eu perguntava para a pessoa assim, como que você se percebeu mulher? Como que você se percebeu homem, né? E eu lembro muito essa paciente, ela é uma artista maravilhosa, irreverente, fantástica, mas que batia assim em mim com todo gosto, né? E eu me lembro que num dia, para essa pessoa, eu meio que sim, fui abrir a boca para fazer a pergunta e eu me fiz a pergunta. Eu falei, tá, mas será que eu já respondi essa pergunta que eu fico fazendo para os outros? Como que eu percebi que eu sou mulher? Gente, isso deu uma virada total, né? Que abuso é esse da gente de querer que os outros respondam as perguntas que a gente não responde? Bom, se fosse fácil achar as coisas no meu celular, eu acho que até valeria a poesia do Ser Mulher, mas eu não vou conseguir achar, então eu vou ficar devendo. Depois eu publico lá no meu Instagram, para a gente não ficar com isso aberto. Mas eu depois passei a fazer várias vezes essa pergunta. Graças a Deus eu não tenho resposta para ela ainda. Eu estou me descobrindo, né? Pessoa, mulher, e o tempo todo, assim. Mas isso foi a virada. Eu acho que isso é uma boa dica também, né? Será que essas perguntas que a gente faz para os outros, a gente pelo menos tem a humildade de ir para frente do espelho e falar, olha só, você fica fazendo essa pergunta para as pessoas, que tal você responder ela agora? Até onde fomos, né? Até onde fomos no dia de hoje, até o dia de hoje. Até onde estamos, né? Para onde queremos ir. Você sabe que isso é uma coisa que eu também faço para os pacientes, quando eles estão muito agoniados, muito perdidos, eu falo, olha, faz assim, no meio do dia, 3 vezes ao dia. Você para e fala assim, ó, onde estou? O que eu estou fazendo e o que eu quero desse lugar? Porque a gente também não para, né, para perguntar, o que eu quero aqui? Não, gente, não é um querer assim para ser gratificado, né? Porque a vida de adulto é um pouco mais difícil. Mas eu acho que para se lembrar, eu não estou aqui só porque me mandaram, eu não estou aqui só porque tem outro jeito. Eu quero alguma coisa. E você sabe que isso tem feito bons insights, sabe? É a aceitação daquele momento, né? A não rejeição. Tem um momento que o Jung fala em algum nessas obras que foram publicadas depois, que ele fala assim: se você não der voz para os seus monstros, você vai alimentar esses monstros que estão dentro de você, eles vão engordar cada vez mais, né? Então, assim, deixa que venha, né? E já que a gente está finalizando, eu vou trazer uma ideia do Jung também, que eu não achei nos textos dele, eu achei numa biografia feita dele, que eu acho que teve tanto a ver com o que eu estava tentando transmitir, que ele diz que é preciso suportar, né? Então, ele diz que é preciso suportar o processo, né? O Jung foi um cara que morreu para muitas coisas, né? Que fez transformações e rupturas e se expôs, né? E aguentou aquilo, né? E sim, ele não sabia o que ele estava buscando. Então, eu acho que quando a gente embarca, né, nesse mundo que é a psicologia analítica, a gente tem que estar disponível para suportar, né? E aí não suportar no sentido da passividade, mas suportar no sentido de honrar algo em nós que precisa fazer a virada. Porque senão a gente não vai saber muita coisa da gente, né? E eu continuo curiosa, gente, eu continuo querendo saber coisas de mim.
e acho que isso é meio viciante, então pode ser que o cabelo mude de novo qualquer dia desses. Mas é o que norteia. O que nos norteia é a curiosidade sobre... A curiosidade norteia. Tem uma autora que estruturou uma técnica terapêutica que chama Susan Bello. Susan Bello tem uma técnica que chama pintura espontânea. E num seminário com ela, alguns anos atrás, que foi esse 2015 aí também, ela disse assim, que a curiosidade é a porta para a alma. Né? Que então, assim, a curiosidade é aquilo que vai dizer, vem cá, né? Olha isso aqui, tem alguma coisa aqui. Então, assim, que sejamos curiosos, né? E que estejamos dispostos a morrer para algumas coisas, senão a gente não descobre outras. Obrigada. Nossa parte, respeitando o tempo. Sim. Este momento